Meu Deus, não fazem isso. Então, começo por agradecer a vossa presença. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu vim para aqui porque trouxe a minha cábula. Excelência, Senhora Presidente da Lima, Excelências membros da direção do partido aqui presentes, membros da direção da Lima, da sociedade civil e de partidos irmãos que nos brindam com a sua presença, ilustres convidados e convidadas, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, antes de mais, de expressar o nosso agradecimento pelo convite que nos foi endereçado pela direção da Liga da Mulher Angolana, Lima, para, no auge das comemorações da data natalícia do nosso guia e mestre, presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, convivermos neste momento de reflexão e também de partilha de conhecimentos. A mesma gratidão é extensiva a todos que nos honram com a sua amável presença, bem como aos nossos parceiros, palestrantes e a moderadora desta mesa redonda. Vamos incidir a nossa abordagem em 3 momentos. Em primeiro lugar, passaremos em revista a luta da mulher pela sua afirmação na humanidade. Primeiro, a nível global, veremos o caso do continente africano e também o caso angolano. Em segundo lugar, teremos um olhar sobre o papel e o lugar da mulher angolana como pilar da reconciliação nacional. Em terceiro lugar, veremos o que as mulheres podem fazer para secundar o trabalho dos partidos na ingente tarefa da promoção da verdadeira reconciliação nacional. O desenvolvimento sociopolítico da mulher apresenta-se como o conceito de uma história coletiva, de gestão, de uma transição entre uma sociedade do passado e uma sociedade do presente e outra a construir para o futuro. Portanto, o desenvolvimento de que nos referimos assinala uma construção permanente da sociedade. Neste contexto, a história da mulher, como a de toda a humanidade, é uma história de superação e de tomada de consciência da prosperidade e da dignidade humana. Como fruto dessa superação, a mulher deixou de ser aquela pessoa sobre a qual pendia o mito de eterna, dependente e desprotegida. Foi com essa tomada de consciência que a mulher passou a ser reconhecidamente a fonte de todas as perfeições humanas, das quais ressalta-se o dom de educar e de transmitir à família e à sociedade também um conjunto de valores, atitudes e comportamentos essenciais a uma coexistência em paz e na harmonia social. Pelo que o tema que nos foi proposto, a mulher angolana como pilar da reconciliação nacional, é muito sugestivo
e atual para o contexto angolano e não só, porquanto é um dos sustentáculos fundamentais do exercício pleno da democracia e da cidadania, constituindo-se, por isso, numa necessidade e num desafio permanente. Vejamos, então, o percurso histórico universal da luta da mulher pela sua afirmação. Comecemos a nível global. Neste quadro, reporta-nos a história que foi, primeiramente, no ano longínquo de 1789, numa complicada revolução liberal, a Revolução Francesa, que a Europa despertou do sono letárgico da Idade Média, tendo a seguir sido lançadas as bases do conceito de cidadania no mundo, concebidas numa triagem de direitos fundamentais à vida e dignidade humana: liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, a história do compromisso global para com a causa das mulheres remonta à assinatura, em 1945, da Carta das Nações Unidas em São Francisco, nos Estados Unidos da América, um ato que estabeleceu princípios estruturantes à promoção da igualdade de género e aos desafios e anseios das mulheres no concerto das nações. Portanto, sabemos que antes de 1945, as mulheres nem sequer tinham direito a voto. Desde aquela época, o mundo progressista uniu-se à volta dos mesmos objetivos e metas, orientados para assegurar a eliminação de todos os círculos viciosos suscetíveis de limitar a participação das mulheres em todos os campos da vida pública e privada. Esses esforços estão evidentes nas conferências e fóruns nacionais, regionais, continentais e mundiais, cujas plataformas têm-se constituído em instrumentos de ação da mulher para a igualdade de género. Desses esforços globais, ressaltamos, de entre outros, as conferências e fóruns realizadas na Cidade do México em 1975, em Copenhague em 1985, em Nairobi em 1985, em Nova Iorque em 1990, em Viena em 1993, no Cairo em 1994, em Uairu e Beijing em 1995, cujas deliberações e resoluções instaram os Estados e governos de todo o mundo a adotarem políticas que impactem positivamente na vida social e política das mulheres, sem distinção de raça, etnia, condição social ou política, estado civil, religião, cultura ou outra. Para a felicidade da humanidade, o mundo reconhecia, pois, a necessidade do pleno desenvolvimento dos direitos e liberdades, das habilidades, potencialidades e oportunidades das mulheres, que permitissem a sua participação nas mesmas condições que o homem em todos os setores da vida social e política, sem mais discriminação. O mundo reconciliava-se consigo mesmo. Reconhecia finalmente que a desigualdade de direitos, liberdades e oportunidades entre as mulheres e os homens representava uma ameaça à paz, à reconciliação e ao bem-estar da humanidade.
A partir daí, apesar de todos os fluxos e refluxos das fraquezas e virtudes humanas, próprias do processo de constante mutação e evolução do homem, mais nada voltaria a ser igual, muito menos a fossilização dos direitos à plena cidadania, que aos poucos se foi estendendo ao mundo feminino e ao papel social da mulher, que deixou de estar secundarizado em muitos países e em quase todas as culturas ocidentais, onde cresceram a vontade e a experiência da educação da mulher e, naturalmente, do seu empoderamento. Hoje, as conferências nacionais e internacionais sobre a matéria dos direitos, liberdades e oportunidades têm sido uma constante, quase que uma cultura global. E o presente exercício que a Lima nos proporciona justifica a preocupação no que toca às matérias sobre a reconciliação e o pleno exercício da cidadania. Vejamos o caso do continente africano. A África particularizou-se com a sua colonização e a educação escolar da mulher permaneceu por longos anos remetida ao segundo plano, facto que retardou a sua afirmação como ser humano livre, igual e digno, na vivência, no tratamento e na concorrência leal entre homens e mulheres. Mas ao longo da sua difícil caminhada, e mesmo tendo sido submetida a um fechamento quase que em todos os domínios da vida, a mulher africana nunca poupou esforços na luta pela sua emancipação e com bravura e heroísmo vem conquistando os direitos, liberdades e oportunidades que lhe são merecidos como ser humano. Na sociedade do presente, e fruto deste esforço, apesar de se manterem algumas fragilidades do género, dependentes de fatores sociais, econômicos e culturais, não seria nenhuma demagogia reconhecermos os avanços significativos obtidos, ainda que não homogéneos, na garantia dos direitos, liberdades e oportunidades das mulheres, pois o continente africano, a par das realidades de outros continentes, já dispõe de mulheres muito fortes, que, tendo sido educadas e habilitadas intelectual e profissionalmente, encontram espaço e oportunidades que lhes oferecem maior reconhecimento e visibilidade em todas as esferas da vida social, econômica, política e até religiosa, ajudando a vencer os enormes desafios que a modernidade nos exige e a humanidade nos apresenta como problemas de todos. Nos tempos modernos, a lista é infinita de mulheres africanas que, devido à sua entrega, dedicação e contribuição no resgate dos valores morais, na exaltação da cidadania e na promoção de uma cultura de paz, se projetaram em fortes protagonistas da unidade e coesão social, da estabilidade econômica e política. Nandi Ndaitwah e Samia Suluhu, atuais presidentes da Namíbia e da Tanzânia, respectivamente. Vejamos o caso angolano. Angola não ficou indiferente do trajeto e esforço global
visto que as mulheres angolanas nunca se acomodaram com a condição desumana. Sempre lutaram pela sua superação social, acadêmica e profissional, dotando-se de conhecimentos e capacidades que lhes permitiram alargar os seus horizontes, enfrentando lado a lado com o homem a realidade da vida, fazendo coisas que constituem o fator decisivo da transformação socioeconômica e política para o bem-estar de todos. Hoje, vemos mulheres angolanas que, movidas por uma visão humanista da sociedade, baseada em valores de equidade, encontram igualmente oportunidades em quase todos os campos da vida pública e privada, desempenhando com zelo e excelência as responsabilidades que lhes são investidas nos processos de construção de uma sociedade de paz que privilegie o convívio harmonioso na diferença, que promova o crescimento inclusivo e o desenvolvimento sustentável. E vós, mulheres presentes nesta sala e neste evento, sois o exemplo vivo, porque ao olharmos para cada rosto, vemos sim líderes, educadoras, visionárias e agentes da mudança, que com os seus saberes e vontades têm contribuído para a coesão social e espiritual e para a transformação do panorama socioeconômico e político de Angola. Assim, o reconhecimento dos direitos das mulheres e da igualdade de género é uma questão de reconciliação da humanidade, porque a construção e manutenção da felicidade das nossas populações e respectivas sociedades deve ser obra de todos, pois mulheres e homens podem constituir-se na força inovadora e produtora, capazes de organizar, ordenar, estruturar e construir, em igualdade de circunstâncias, uma sociedade reconciliada e solidária, de paz e de bem-estar para todos. Daí a concluir que a igualdade de direitos, liberdades e oportunidades entre homens e mulheres está diretamente relacionada com a paz e reconciliação nacional e com a estabilidade social, econômica e política que proporcionam o crescimento inclusivo e o desenvolvimento sustentado. Por isso, desenvolver e aumentar as capacidades educativas, intelectuais, profissionais e produtivas transforma as mulheres num grande poder de reação à concorrência leal entre a mulher e o homem. Atualmente, e sem desprimor das nossas destemidas ancestrais, rainhas Zingambandi, do Reino Angola, Luégia Conde, das Lundas, Nhakatolo, a mãe das terras luenas, e suas descendentes, Kimpavita, do Reino do Congo, entre outras, e nem das nossas heroínas conhecidas e anônimas. São vários os exemplos de mulheres angolanas que, tendo consentido sacrifícios e tendo persistido e vencido, alcançaram níveis de reconhecimento e valorização muito altos no panorama político e governativo do país, transfigurando-se em verdadeiras referências, fontes de inspiração para as presentes e, cremos, também para as futuras gerações. A mulher angolana como pilar da reconciliação nacional.
Como acima ficou ilustrado, desde os tempos dos nossos ancestrais, e agora com a maior intervenção no presente, a mulher angolana desempenhou sempre múltiplas tarefas essenciais à pacificação das sociedades, quer enquanto mãe geradora de vidas, gestora do lar e da família, quer como líder nos mais variados ramos da atividade humana, ou também na qualidade de governante e de ativista cívico. A propósito, diziam certos sociólogos que a família é a fábrica da sociedade humana, o lugar do amor e da reconciliação, o lugar do reencontro de várias gerações. Neste quadrante, a história descreve que, desde os tempos mais remotos, a família constituiu sempre o embrião da formação das comunidades, das mais pequenas às sociedades mais amplas, como estas do nosso tempo da globalização. Sociedades multirraciais, multiculturais e multilinguísticas, mais complexas de gerir devido à sua diversidade humana, cuja coexistência exige a harmonização de regras que se traduzam num contrato de sociedade, através do qual as mulheres e os homens conciliam as suas maneiras de ser e de estar, os seus hábitos e costumes, os direitos e as liberdades, capazes de favorecer a construção de uma sociedade erguida num espírito de compreensão, de paz, tolerância, inclusão social e de bem-estar. Esses valores, vitais à convivência humana, não são espontâneos. Resultam de uma ação educativa. A reconciliação nacional é também um ato educativo. Não é um acontecimento instintivo ou automático, nem é uma realidade estática que se presume resultar somente do calar das armas ou de acordos políticos, mas, pelo contrário, é um ato que redunda de uma educação e aprendizagem contínuas dos valores cívicos e da cidadania, cujo procedimento exige da sociedade um esforço árduo, sacrifícios mútuos e um empenho constante. Nessas circunstâncias, a mulher, enquanto guardiã da moralidade do lar, da família, da comunidade e ou da sociedade, tem sido a primeira educadora. No entendimento de Nelson Mandela, a reconciliação e a democracia são dois pilares essenciais à harmonia social. Para Mandela, o respeito pelo próximo e pela sua opinião é a virtude capital de um democrata. Por sua vez, um sacerdote angolano considera a reconciliação nacional como a aceitação das diferenças entre os seres humanos e a capacidade de ouvir, reconhecer, respeitar e apreciar em harmonia quem nos rodeia, para que haja vida em união pela paz. Entretanto, afirmar valores como a consolidação da paz, o respeito pela diferença, a tolerância, a solidariedade entre homens, entre povos, a inclusão social, a cultura de uma governação democrática e participativa,
e do diálogo construtivo ajuda a promover e concretizar uma reconciliação nacional duradoura, que é, por conseguinte, uma garantia necessária ao desenvolvimento equitativo, inclusivo e sustentável. Como é que as mulheres podem ajudar nesta tarefa da reconciliação nacional? Devemos ter em consideração que, após um longo período de conflito, ficaram feridas que devem ser saradas. Esse processo, como já o referimos, não é espontâneo. Exige um trabalho aturado e consciente de todas as forças vivas que compõem o tecido nacional. Este trabalho crucial permite cultivar em todos os cidadãos, ontem desavindos, um sentimento de pertença. O indivíduo que se sente e considera parte da nação assume um papel ativo na promoção da paz, aceita as diferenças e participa da construção de um ambiente de confiança e respeito mútuo. A reconciliação nacional é um processo contínuo que pressupõe reconhecimento e memória. É fundamentalmente reconhecer o passado, honrar as vítimas e aprender com os erros, evitar que a história se repita. Educação e conscientização. É imperioso educar as novas gerações sobre a importância da reconciliação como pedra angular da paz e desenvolvimento. A tomada de consciência da importância da reconciliação para a preservação da paz, como sendo tarefa de todos e de cada um, permite que os cidadãos adotem atitudes e comportamentos de respeito, tolerância e solidariedade no cotidiano. A conscientização dos cidadãos permite, por isso, a participação cívica. Uma vez que os indivíduos se sintam parte integrante do processo, estarão prontos a participar em todas as atividades referentes ao processo, tais como debates, projetos sociais e iniciativas de diálogo. Denúncia de intolerância. A educação permite que cidadãos avisados combatam e denunciem todos os casos de discriminação e violência ou qualquer manifestação de intolerância. Construção de pontes. Cidadãos conscientes da importância da paz estabelecem relações com pessoas de diferentes origens e promovem o diálogo. Apoio a iniciativas de paz. Todas as organizações e iniciativas que trabalham pela reconciliação e pela construção da paz devem ser encorajadas e sustentadas. Desafios. Superar o passado. É preciso reconhecer e lidar com as feridas causadas pelo conflito, incluindo as vítimas, as atrocidades cometidas e as consequências da guerra. Nós, na UNITA, chamamos a isso o nosso passivo. A reconciliação nacional é um processo que exige a superação de traumas
e ressentimentos do passado. Construir o futuro. Angola enfrenta desafios como a desigualdade social, a pobreza e a grande necessidade de promover a inclusão social para garantir um desenvolvimento equitativo. Construir confiança. Para se atingir o objetivo da reconciliação nacional, há que estabelecer um clima de confiança entre os diferentes grupos sociais, políticos e étnicos que antes estavam em conflito. Promover a justiça. Para que haja uma verdadeira reconciliação nacional, é necessário garantir a justiça para todos os cidadãos. Todos são iguais perante a lei. Desenvolvimento e bem-estar. A reconciliação também passa pela melhoria das condições de vida da população, com acesso a serviços básicos como saúde, educação e emprego. Como podemos ver, temos aí uma profusão de tarefas inerentes ao processo de reconciliação nacional que as mulheres da Lima e não só podem e devem abraçar. Diz-se que quem educa uma mulher, educa uma nação. Pois então, comecemos por educar as mulheres da nossa sociedade, pois é delas que depende a consciência da sociedade, pelo poder da influência que elas exercem sobre as suas famílias. Concluindo, apesar dos mitos e obstáculos postos pela vontade e ação humana, dentro de um contexto histórico específico, as mulheres nunca se dissociaram do processo dinâmico e evolutivo das sociedades. Elas foram sempre, ao lado dos homens, sujeitos ativos da mudança das sociedades e incansáveis promotoras da paz, da estabilidade e do bem-estar. O crescimento tímido, mas progressivo, da representatividade das mulheres em todos os setores da vida pública e privada permitiu nas sociedades modernas e contemporâneas a sua maior envolvência nos processos de educação e aprendizagem dos valores inerentes à reconciliação nacional, para que haja harmonia social na sociedade do presente e do futuro. Portanto, uma educação de qualidade assente numa forte ética, numa moral e em regras aceitas como premissas essenciais para a harmonia dos homens, das famílias e das sociedades, contribuem para o processo de reconciliação nacional. A mulher angolana é, com certeza, um pilar desta ingente tarefa de reconciliação. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, aqui termina a nossa intervenção. Esperamos que tenhamos sido úteis aos propósitos deste evento, augurando que os seus resultados se traduzam em ações concretas, impactantes à consolidação da paz, da estabilidade e no processo de reconciliação nacional. Exercícios de género, de reflexão, intercâmbio de conhecimentos e partilha de experiências só acrescentam na tomada de consciência e na exaltação da cidadania para a felicidade do nosso povo e do nosso glorioso país.
Que Deus nos abençoe. Muito obrigada a todos. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,